O milionário negro enfrenta 4 profecias misteriosas em Terra Santa e uma mendiga surpreendente. Elias chegou a Jerusalém com o coração apertado. A cidade pulsava frenética, os sons da feira, gritos distantes e o cheiro de fumaça misturado com especiarias. Tudo ali parecia carregado de presságios, como se o ar tremesse com segredos antigos, sussurros para quem quisesse escutar. Ele pisou naquela terra natal depois de anos, um milionário, dono de impérios, acostumado a controlar o mundo, mas agora frágil diante do mistério que o aguardava. Seu avô, um líder espiritual venerado por milhares, fora encontrado morto numa noite sem lua. Nada parecia explicar o silêncio cruel daquela perda. Elias sentiu um nó na garganta, enquanto as sombras dos becos de Jerusalém entregavam promessas sombrias. 4 profecias antigas, gravadas em pergaminhos queimados, que começavam a se desenrolar diante dos olhos dele. Primeiro veio o sussurro das ruas, a destruição anunciada de Damasco. Um fog. Elias sentiu um calafrio. Ele conhecia a dor de perder pessoas para enganos e fanatismos. A cidade fervilhava com esses novos demônios de palavras. E ele precisava entender quem eram. Depois, uma ameaça nova. Tecnologia avançada, máquinas que invadiam as mentes, câmeras que espionavam quase como olhos divinos, controlando tudo. A inovação parecia não trazer salvação, mas prisão. Elias via em sua mente o brilho ameaçador das telas, o toque frio dos dispositivos. Tudo alienante, perigoso. Ele sentiu as mãos tremendo, o peso da responsabilidade crescendo. Por fim, as turbulências geopolíticas, líderes frenéticos, alianças se desmanchando, nações se encolhendo diante de um caos crescente. Eus desafiava o ar pesado que cercava Jerusalém, como se a própria história estivesse prestes a ser reescrita com sangue e traição. E ali, em meio a tudo, apareceu Sara, uma mendiga de cabelos brancos, olhar estranho, cheio de uma sabedoria que queimava dentro dos olhos cansados. Ela falou por palavras que atravessaram o tempo, conexões invisíveis com o passado, um legado maior do que ele jamais imaginara. O milionário enfrentava não só a cidade caótica, mas um confronto interno devastador. Seu próprio desejo por riqueza e poder versus responsabilidade moral que pulsava em suas veias. Sua bússola interna vacilava. O ego se chocava contra a fé que carregava. O peso das expectativas sociais o sufocava, enquanto o pregador carismático surgia das sombras, manipulando as massas com uma facilidade que assustava. Era uma batalha cruel, onde o inimigo parecia invisível e, ao mesmo tempo, dentro de si mesmo. E quando Sara revelou aquele segredo, um silêncio pesado tomou conta. Elias viu uma dúvida cravando fundo no peito. Estaria ele, sem perceber, pronto para repetir os erros que destruíram sua família? O futuro de Jerusalém pairava numa balança instável. Sua identidade pendia por um fio, tão frágil quanto feroz. Elias podia sentir o Armagedon chegando. A pergunta é: Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias ficou paralisado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Sara ecoavam na sua mente. Um legado. Mas que legado! Ele queria entender, talvez mudar sua trajetória. Até que o chão tremeu sob seus pés. Uma explosão distante estremeceu o ar, fazendo o céu parecer um quadro em chamas. O mercado, abarrotado de gente, mergulhou em um caos pestilento. Os gritos se misturaram a um brado coletivo. O que foi isso? Pensou Elias, olhando em volta, enquanto pessoas correndo esfregavam os olhos, buscando respostas. Um segundo estrondo rasgou a cidade, e uma nuvem negra se ergueu na direção de Damasco, como se o próprio inferno tivesse estourado. Sara olhou para ele, a expressão agora marcada por um terror profundo. Eles voltaram! Disse com uma voz que poderia ser levada pelo vento, e seus olhos, outrora tão sábios, agora refletiam um medo primitivo. Elias sentiu um arrepio na espinha. Quem, Sara? Do que você está falando? A necessidade de compreender o terror iminente superava tudo. Mas antes que ela pudesse responder, uma série de homens armados irrompeu na cena, uniformizados e com feições de quem já conhecia a dor da guerra. Eles estavam em toda parte, como sombras ameaçadoras. Cale-se! Gritou um deles, com uma voz que desafiava nenhum questionamento. O pânico tomou conta do mercado. Elias viu pessoas empurradas, algumas caindo, outras tentando desesperadamente escapar. Ele precisava proteger Sara e, com um impulso, a puxou para trás de uma barraca repleta de especiarias. As explosões agora soavam mais próximas, e o grito de uma mulher fez Elias sentir o estômago revirar. Uma criança, perdida e sozinha. Ele olhou para a cena se desenrolando na sua frente. Instintos conflitantes lutavam dentro dele. O milionário que sempre foi, ou o homem que precisava fazer o que era certo. Elias, precisamos sair daqui! Sara insistiu, mas ele sentiu uma força invisível o prendendo. A necessidade desesperada de fazer algo, de agir. Ele não sabia que aquela decisão mudaria tudo. A multidão se agitou ainda mais quando os homens armados começaram a apontar suas armas, gritando ordens. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A mulher mais velha, uma estranha entre os mais jovens, levantou suas mãos. E ao fazer isso, uma luz radiante emitiu-se dela. A mesma luz que Elias havia sonhado, um brilho divino. Ela começou a entoar palavras em uma língua esquecida. E aos poucos, as sombras hesitaram. Elias sentiu seu coração acelerar. A realidade que conhecia estava prestes a ser deslocada. A conexão dela com as profecias, com tudo o que significava, virou um facho de esperança em meio ao caos. Mas então, quando ele olhou de relance para Sara, a expressão dela já não era de compaixão ou preocupação. Um sorriso se formou em seus lábios, um sorriso que deixava claro que ela sabia mais do que revelou. E naquele instante, tudo que acreditava estar seguro desmoronou, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O coração dele disparou, o pulsar da incerteza e do terror. O que você esconde, Sara? No mesmo instante, uma das balas disparadas pelos homens armados cortou o ar e atingiu a mulher que estava iluminada. O estrondo foi brutal. O que restou do que Elias achava que sabia, agora fazia ecoar a pergunta mais chave. Quem, de fato, era Sara? Enquanto o mundo ao seu redor desmoronava,
O eco da resposta que ele mais temia silenciosamente se formava. Ele havia mergulhado no abismo, e agora, quem sairia dele? Elias ficou paralisado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Sara ecoavam na sua mente. Um legado. Mas que legado? Ele queria entender, talvez mudar sua trajetória, até que o chão tremeu sob seus pés. Uma explosão distante estremeceu o ar, fazendo o céu parecer um quadro em chamas. O mercado, abarrotado de gente, mergulhou em um caos pestilento. Os gritos se misturaram a um brado coletivo. O que foi isso? Pensou Elias, olhando em volta enquanto pessoas correndo esfregavam os olhos, buscando respostas. Um segundo estrondo rasgou a cidade, e uma nuvem negra se ergueu na direção de Damasco, como se o próprio inferno tivesse estourado. Sara olhou para ele, a expressão agora marcada por um terror profundo. Eles voltaram! Disse com uma voz que poderia ser levada pelo vento. E seus olhos, outrora tão sábios, agora refletiam um medo primitivo. Elias sentiu um arrepio na espinha. Quem, Sara? Do que você está falando? A necessidade de compreender o terror iminente superava tudo. Então, a cena ficou ainda mais confusa. Uma figura surgia no meio da multidão. Era um homem alto, com um manto escuro que parecia engolir a luz. Quando ele chegou mais perto, Elias sentiu um estalo na memória. Algo sobre aquele homem parecia familiar, como se já tivesse visto aquele rosto em sonhos perturbadores. Os homens armados olharam para ele e hesitaram por um instante. Era como se uma onda de autoridade percorresse o ar. O homem de manto levantou a mão e em seguida apontou para o céu, onde a fumaça se amontoava. As pessoas ao seu redor começaram a recuar, afastando-se do que parecia ser um ser sobrenatural. O caos deu lugar ao temor reverente. Elias agarrou Sara pela mão, tentando puxá-la para longe, mas ela estava imóvel. Você não percebe? É ele! É o libertador! Disse ela, imerso na mais profunda adoração e confusão. Ele vem para mudar tudo. Então, o mais chocante aconteceu. O homem, com a voz retumbante, declarou: a hora da verdade chegou. Todos vocês que duvidaram, que se perderam no medo e na ganância, encarem a realidade. E enquanto falava, a luz que emanava dele se expandiu, tocando os rostos das pessoas, revelando suas verdades mais profundas. Elias sentiu seu corpo encolher, imagens de seus erros, suas falhas, seus abusos de poder, foram desenroladas em uma tela invisível. Ele viu o impacto devastador que sua fortuna trouxe para tantas vidas. O que tinha construído não era grandeza, mas ruína. O coração dele disparou. Não, isso não pode ser real. Mas era. Conforme a luz tocava cada um, os segredos começaram a emergir. A mulher que há pouco havia sido atingida pela bala revelou em um sussurro de dor: ele é seu pai, Elias, seu verdadeiro pai. O chão pareceu se abrir sob os pés de Elias. Aquele homem, o libertador, era seu pai? E a verdade explodia na cabeça dele como um bombardeio. Sara havia sussurrado sobre um legado, mas ele nunca esperou que fosse algo tão monstruoso. Um nó na garganta, a visão embaçada. As pessoas à sua volta começavam a entrar em colapso, a realidade se desmoronando, ao mesmo tempo que as revelações escuras surgiam. Os homens armados, agora paralisados de medo, pareciam insignificantes diante daquela revelação monumental. Isso não pode ser,
gritou Elias. Por que você não me contou? Por que agora? A raiva e a confusão borbulhavam dentro dele, e enquanto ele buscava por respostas, aquele homem de manto olhava diretamente para ele. E o tempo parecia parar. Por que você ainda não estava pronto para entender a verdade? Até agora, à medida que as palavras ecoavam, uma nova explosão ressoou ao longe. E nesse campo de batalha de verdades e mentiras, Elias se viu à beira de um abismo. A pergunta agora oculta como uma sombra pairava sobre ele. Até onde ele iria por conta desse legado desconhecido? E a cidade de Jerusalém, sob o peso das revelações e caos, se preparava para um cataclismo ainda maior. Um desfecho que ninguém poderia prever. Ele havia mergulhado no abismo, e agora quem de fato sairia dele? Elias ficou paralisado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Sara ecoavam na sua mente. Um legado! Mas que legado! Ele queria entender, talvez mudar sua trajetória, até que o chão tremeu sob seus pés novamente. Uma nova explosão, mais forte que a anterior, rasgou o ar como um trovão ensurdecedor. A fumaça se espalhou, misturando-se ao caos da multidão. Ele olhou para Sara, que ainda estava em choque, mas seu olhar agora refletia algo mais, uma satisfação estranha. Sara, o que você sabe? O que está acontecendo? O medo tomou conta dele, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Elias, ela disse com uma calma perturbadora, há segredos que ele não contou. A verdade é mais profunda do que você imagina. Antes que ele pudesse processar aquelas palavras, a figura do homem de manto escuro começou a se aproximar, cercada por uma aura que parecia intimidar os homens armados. Mas a expressão serena dele logo se transformou em um semblante de preocupação. Ele se virou para Elias e a multidão, de repente, como se revelasse um plano. Preparem-se! O verdadeiro teste está apenas começando. Gritos ecoaram por toda parte. O que era para ser uma revelação de paz transformou-se em impasse. A luz dele começou a brilhar mais intensamente, e cada dor e cada erro de Elias estava exposto na luz, como se ele estivesse nu diante de todos. Então uma explosão diferente aconteceu. Uma luz vermelha cortou o céu, uma onda devastadora que fez com que todos caíssem ao chão. Sara foi jogada para longe, e ele a viu se levantar e correr em direção ao caos. Sara, não! Mas a multidão estava em pânico, e ele se sentiu impotente em meio ao frenesi. Quando finalmente conseguiu se levantar, o homem de manto estava colapsado no chão. A luz que antes emanava dele agora parecia um brilho fraco. Elias viu que estava apinhado de feridos, mas enquanto se movimentava entre os corpos, uma pergunta atravessou sua mente. E se Sara soubesse quem era aquele homem, ela parecia conhecê-lo. Foi então que Elias se lembrou do que havia ouvido. O libertador. Poderia ele ser realmente seu pai? Os gritos da multidão ecoaram como um anúncio sombrio de que tudo que ele conhecia poderia estar prestes a desmoronar. Porém, a presença de Sara estava se distanciando da confusão. Ela se dirigiu ao homem agora caído, como se estivesse atraída por algo que só ela pudesse perceber. Assim que ela se aproximou, um brilho intenso surgiu do homem. A luz parecia querer escapar por entre os dedos dela. "O que você está fazendo?" gritou Elias, mas a voz dele se perdeu no tumulto.
Ela se inclinou e começou a tocar a ferida do libertador. E, surpreendentemente, uma cena começou a se desenrolar em sua mente. Memórias, fragmentos de passado. Então, a grande reviravolta aconteceu. Ele viu um flash de imagens e, de repente, a verdade despencou sobre ele como uma tempestade. Naquelas visões, Elias e Sara não eram apenas estranhos. Eles eram irmãos, os filhos de um homem que havia ficado em silêncio durante anos. A orfandade que abraçara sua infância tinha um novo significado. Agora, ele se viu em uma rede de mentiras tecida pelo próprio pai. Spoilers ocultos de um legado que nunca esperaria. Não, isso não é possível! Elias gritou, a dor se formando como um nó em sua garganta. A imagem de seu pai, e agora Sara, como sua irmã, encheu sua mente. Ele ficou paralisado pela verdade chocante e sentiu o peso do mundo desabar sob suas costas. Os homens armados ainda cercavam o local, mas o foco dele estava em Sara, agora de joelhos. Ao tocar o libertador, ele viu algo em seu olhar, algo que misturava a iluminação da verdade e o terror do desconhecido. A cidade ainda se consumia em caos, mas o que mais assombrava Elias era a ideia de que tudo o que ele acreditava ser real, tudo o que ele lutou para construir, poderia ter sido baseado em uma mentira. Sara, o que você sabe sobre nosso pai? As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro ansioso, mas a resposta dela parecia perdida na conexão que tinham de um legado pesado e obscuro, como uma sombra pairando sobre Jerusalém. Foi quando o libertador se mexeu e, com um último suspiro, disse: a verdade irá libertá-los, se estiverem prontos para enfrentar o que realmente são. E no eco das suas palavras, uma nova alma parecia ressurgir no meio da agitação. Um novo mistério estava prestes a surgir, e ao mesmo tempo, tudo poderia se desfazer. E assim, ainda em estado de choque, Elias se via à mercê do que estava para vir. Qual seria a verdadeira natureza de... E a sombra do legado pairava mais forte do que nunca sobre eles. Elias ficou paralisado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Sara ecoavam na sua mente. Um legado. Mas que legado? Ele queria entender, talvez mudar sua trajetória. Até que o chão tremeu sob seus pés novamente. Uma nova explosão, mais forte que a anterior, rasgou o ar como um trovão ensurdecedor. A fumaça se espalhou, misturando-se ao caos da multidão. Ele olhou para Sara, que ainda estava em choque, mas seu olhar agora refletia algo mais, uma satisfação estranha. Sara, o que você sabe? O que está acontecendo? O medo tomou conta dele, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Elias, ela disse com uma calma perturbadora. Há segredos que ele não contou. A verdade é mais profunda do que você imagina. Antes que ele pudesse processar aquelas palavras, a figura do homem de manto escuro começou a se aproximar, cercada por uma aura que parecia intimidar os homens armados. Mas a expressão serena dele logo se transformou em um semblante de preocupação. Ele se virou para Elias e a multidão, de repente, como se revelasse um plano. Preparem-se, o verdadeiro teste está apenas começando. Gritos ecoaram por toda parte. O que era para ser uma revelação de paz transformou-se em impasse. A luz dele começou a brilhar mais intensamente, e cada dor e cada erro de Elias estava exposto na luz, como se ele estivesse nu diante de todos. Então, uma explosão diferente aconteceu. Uma luz vermelha cortou o céu, uma onda devastadora que fez com que todos caíssem ao chão.
Sara foi jogada para longe, e ele a viu se levantar e correr em direção ao caos. Sara, não! Mas a multidão estava em pânico e ele se sentiu impotente em meio ao frenesi. Quando finalmente conseguiu se levantar, o homem de manto estava colapsado no chão. A luz que antes emanava dele agora parecia um brilho fraco. Elias viu que estava apinhado de feridos, mas enquanto se movimentava entre os corpos, uma pergunta atravessou sua mente. E se Sara soubesse quem era aquele homem? Ela parecia conhecê-lo. Foi então que Elias se lembrou do que havia ouvido. O libertador. Poderia ele ser realmente seu pai? Os gritos da multidão ecoaram como um anúncio sombrio de que tudo o que ele conhecia poderia estar prestes a desmoronar. Porém, a presença de Sara estava se distanciando da confusão. Ela se dirigiu ao homem agora caído, como se estivesse atraída por algo que só ela pudesse perceber. Assim que ela se aproximou, um brilho intenso surgiu do homem. A luz parecia querer escapar por entre os dedos dela. "O que você está fazendo?" gritou Elias, mas a voz dele se perdeu no tumulto. Ela se inclinou e começou a tocar a ferida do libertador. E, surpreendentemente, uma cena começou a se desenrolar em sua mente. Memórias, fragmentos de passado. Então a grande reviravolta aconteceu. Ele viu um flash de imagens. E, de repente, a verdade despencou sobre ele como uma tempestade. Naquelas visões, Elias e Sara não eram apenas estranhos. Eles eram irmãos, os filhos de um homem que havia ficado em silêncio durante anos. A orfandade que abraçara sua infância tinha um novo significado. Agora, ele se viu em uma rede de mentiras tecida pelo próprio pai, spoilers ocultos de um legado que nunca esperaria. "Não, isso não é possível!" Elias gritou, a dor se formando como um nó em sua garganta. A imagem de seu pai, e agora Sara como sua irmã, encheu sua mente. Ele ficou paralisado pela verdade chocante e sentiu o peso do mundo desabar sob suas costas. Os homens armados ainda cercavam o local, mas o foco dele estava em Sara, agora de joelhos. Ao tocar o libertador, ele viu algo em seu olhar. Algo que misturava a iluminação da verdade e o terror do desconhecido. A cidade ainda se consumia em caos, mas o que mais assombrava Elias era a ideia de que tudo que ele acreditava ser real, tudo que ele lutou para construir, poderia ter sido baseado em uma mentira. "Sara, o que você sabe sobre nosso pai?" As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro ansioso. Mas a resposta dela parecia perdida na conexão que tinham, de um legado pesado e obscuro como uma sombra pairando sobre Jerusalém. Foi quando o libertador se mexeu e, com um último suspiro, disse: "A verdade irá libertá-los, se estiverem prontos para enfrentar o que realmente são." E no eco das suas palavras, uma nova explosão ressoou ao longe. E nesse campo de batalha de verdades e mentiras, Elias se viu à beira de um abismo. A pergunta agora oculta, como uma sombra, pairava sobre ele. Até onde ele iria por conta desse legado desconhecido? Mas antes que pude, Daniel, seu melhor amigo de infância, agora com um olhar sombrio que parecia mais um fantasma. Junto dele, um grupo de homens encapuzados, todos armados. "É tempo de acabar com essa farsa!" Daniel gritou, e o coração de Elias quase parou. "Eles estão atrás de você, Elias. É por sua causa que tudo isso está acontecendo." A revelação ecoou como uma bala disparada no ar. Os homens armados se prepararam, mas a fúria de Daniel emana como uma tempestade. "Você não sabe a verdade sobre eles, nem sobre o que seu pai fez."
Um silêncio pesado preencheu o ar. A cidade, o caos, tudo pareceu parar. No olho do furacão, a única coisa que restava agora era o reconhecimento aterrorizante de que a verdade poderia não ser o único destino. A lealdade havia sido cortada. Estava Elias realmente pronto para descobrir o que seu pai e os homens ao seu redor estavam prestes a revelar? O que mais estava escondido sob o manto das suas memórias? Elias ficou paralisado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Sara ecoavam na sua mente. Antes que ele pudesse processar mais, uma figura familiar surgiu na confusão. Daniel, seu melhor amigo de infância, agora com um olhar sombrio que parecia mais um fantasma. Junto dele, um grupo de homens encapuzados, todos armados. É tempo de acabar com essa farsa! Daniel gritou, e o coração de Elias quase parou. Eles estão atrás de você, Elias. É por sua causa que tudo isso está acontecendo. A revelação ecoou como uma bala disparada no ar. Os homens armados se prepararam, mas a fúria de Daniel emanava como uma tempestade. Você não sabe a verdade sobre eles, nem sobre o que seu pai fez. Um silêncio pesado preencheu o ar. A cidade, o caos, tudo parecia parar. No olho do furacão, a única coisa que restava era o reconhecimento aterrorizante de que a verdade poderia não ser o único destino. A lealdade havia sido cortada. Estava Elias realmente pronto para descobrir o que seu pai e os homens ao seu redor poderiam revelar? Enquanto a tensão aumentava, Daniel puxou Elias para um canto, afastando-o do tumulto. Olhando nos olhos de Elias, ele murmurou: "Ele não é seu pai. Ele é apenas um impostor." As palavras caíram como pedras em um lago calmo, as ondas da confusão se espalhando em sua mente. Um impostor? A ideia parecia absurda, mas uma sensação angustiante começou a se formar dentro dele. Sara, que estava a poucos passos, congelou na hora. Seus olhos se arregalaram. A verdade escondida estava prestes a ser exposta. Daniel apertou os olhos, tentando reforçar suas palavras. Você acha que ele se importa com você? Que ele quer seu bem? Ele só quer usar você. As veias de Elias pulsavam. O chão pareceu se abrir sob os seus pés. A raiva e a dor se misturavam. Um nó se formava na garganta, enquanto ele olhava para o homem de manto, agora caído. Como tudo isso poderia ser possível? Em meio a essa revelação, a cena mudou de repente. Um intenso clarão atravessou o céu. A luz ofuscante envolveu o mercado. A fumaça se levantou em espirais e o grito de uma mulher cortou o ar. Mas não era qualquer grito. Era um grito de dor, de desespero profundo. Elias virou-se e viu a mulher que havia sido atingida. Mas agora ela não estava mais morta. Com um movimento abrupto, ela levantou e de seus olhos uma luz dourada começou a brilhar. Você não pode fugir da verdade, Elias, disse a mulher com uma voz que parecia ecoar em várias dimensões. Aquela luz, irradiando dentro do caos, começou a formar visões tentadoras e dolorosas. Elias estava hipnotizado, raízes da dúvida se espalhando por sua mente. A verdade que ele tanto temia tomar forma diante dele. Ele viu flashes. Seu pai, sua infância, ele próprio à beira da ruína. E então a mulher lançou uma última revelação, como uma granada no meio da batalha. Você é o escolhido para interromper este ciclo. E que está por trás dessas profecias não é apenas sobre sua família,
O coração de Elias estava em chamas. Escolhido? Para quê? Ele se sentiu enredado em uma teia que nunca soubera ter. Um destino envolto em segredos obscuros. A fumaça começou a se dissipar. Mas a confusão continuava. Ele percebeu que Sara, distante, começava a envolver a luz ao redor dela. Estava pronta para revelar algo. Elias, você precisa ouvir. O olhar dela estava fixo na mulher. E o tom agora era carregado de urgência. A única coisa que você deve temer sou eu. Elias sentiu como se o chão tivesse se desfeito. O que Sara significava? Por que disse isso? E antes que pudesse fazer mais perguntas, a mulher começou a se desfazer. A luz estava se esvaindo, como se as respostas estivessem escapando de suas mãos. Vocês têm que sentir a verdade. A voz dela ecoou, mas logo desapareceu. Daniel segurou os ombros de Elias. Nós precisamos correr agora. E em um piscar de olhos, enquanto se preparava para fugir, uma explosão sacudiu os arredores novamente. Um terremoto de encontros e desencontros. Ele estava perdido, sua vida desmoronando em camadas. Uma escolha, uma verdade. E a única coisa que restava era a pergunta: o que Sara realmente escondia? A cidade, um campo de batalha, a mãe das verdades. No meio do caos, Elias se viu levantando, ainda sem saber quem realmente era. Enquanto o destino dele se desdobrava na escuridão, as escolhas feitas levariam a um futuro que ele mal podia imaginar. De quem ele se lembrava? E no final, quem seria ele quando as cortinas se fechassem? Elias ficou paralisado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Sara ecoavam na sua mente. O caos ainda reinava ao seu redor, mas algo parecia mudar no ar, como se o próprio tempo tivesse parado. Daniel, com seu olhar intenso, continuava a falar. Mas agora era difícil entender. Tudo parecia um borrão. Ele se virou para o libertador, que estava ferido. A aura de poder agora um mero reflexo de luz. Foi então que algo irrompeu da multidão. Uma figura encapuzada avançou, movendo-se entre as pessoas como uma sombra. O olhar de Elias se fixou nela. O coração acelerou. As feições daquele estranho pareciam familiares. Mas era impossível ser verdade. Quem era? A figura parou em frente ao libertador e, com um movimento brusco, puxou a capuz para trás. Um silêncio sepulcral tomou conta do mercado. Era Mira, a mulher que Elias não via há anos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele jamais esqueceria. A saudade e a dor se misturaram dentro dele, como um furacão. Mira! Ele exclamou, mas não pôde avançar. O choque estava estampado no rosto de todos ao redor. Como ela poderia estar aqui agora? A mulher olhou profundamente nos olhos do libertador. É hora de você revelar a verdade, pai. Sua voz soou firme e clara, ecoando nos corações encolhidos de todos. O impacto da palavra pai cortou Elias como uma faca. O libertador era o pai dela? Mas como? Das perguntas se avolumaram em sua mente. O próprio Daniel olhava confuso. Você é irmã dele. Mas ela não respondeu, apenas continuou a encarar o homem caído. E a expressão dele mudou. O medo now se misturava a uma fúria que antes estava apenas escondida. Você nos abandonou, Mira disse, a voz tremendo, mas determinada. O libertador tentou se levantar.
mas a força parecia ter ido embora. Você não tem ideia do que fizemos para sobreviver. A acusação foi como um tiro. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão crescia. Você não entende? O libertador respondeu, sua voz já fraca. Nunca foi permitido que soubessem. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Elias sentiu um nó na garganta. Os dois eram irmãos, de um jeito que ele não poderia imaginar. Antes que a situação pudesse desmoronar ainda mais, a multidão foi tomada por gritos. Do fundo da praça, uma explosão surda e estonteante ecoou. Todo o mercado tremia, e uma nuvem densa de fumaça subiu, provocando pânico e confusão. Elias teve que segurar Sara, que parecia à beira de um colapso. O olhar de Mira, antes firme, agora estava marcado pelo terror. Eles estão aqui! Ela gritou. Os homens que você pensou que estavam atrás de você, eles vieram para nos destruir. Elias olhou em volta e o que viu o fez perder o fôlego. A cena que se desdobrava era aterradora. Uma horda de figuras encapuzadas, cada uma portando armas e símbolos que ele jamais tinha visto, marchava em direção ao mercado, seus rostos cobertos por máscaras. Mira, o que está acontecendo? Perguntou ele, a confusão e o medo agora tomando conta de seus sentidos. Uma guerra de clãs. O seu pai... As palavras dela ficaram presas na garganta. Ele está no centro disso tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Elias. O sangue pulsava em suas têmporas e a certeza de que tudo o que ele achava saber estava desmoronando. A revelação de que o libertador era seu pai foi apenas o início. E agora, a verdade sobre o que ele realmente significava na dinâmica dessa guerra estava prestes a ficar clara. E nesse momento, a conexão dele com Sara, com Daniel, até mesmo com o libertador, se tornava um emaranhado de traições e alianças inesperadas. E a necessidade de entender essa nova realidade o consumia como um incêndio. Todos nós temos um papel a desempenhar, Mira disse, um brilho de determinação reluzindo em seus olhos. Mas primeiro precisamos sobreviver. O caos aumentava e Elias Preto e irmãos estavam à sua frente. Mas ele sentiu uma verdade emergir nas sombras daquela explosão. A batalha estava longe de terminar. Ele teria que decidir onde se posicionar, qual lado escolher. E antes que conseguisse um pensamento claro, mais uma explosão ressoou e tudo ao seu. O caos ainda reinava ao seu redor, mas algo parecia mudar no ar. Como se o próprio tempo tivesse parado. Daniel, com seu olhar intenso, continuava a falar, mas agora era difícil entender. Tudo parecia um borrão. Ele se virou para o libertador, que estava ferido. A aura de poder agora um mero reflexo de luz. Foi então que algo irrompeu da multidão. Uma figura encapuzada avançou, movendo-se entre as pessoas como uma sombra. O olhar de Elias se fixou nela. O coração acelerou. As feições daquele estranho pareciam familiares, mas era impossível ser verdade. Quem era? A figura parou em frente ao libertador e, com um movimento brusco, puxou a capuz para trás. Um silêncio sepulcral tomou conta do mercado. Era Mira, a mulher que Elias não via há anos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele jamais esqueceria. A saudade e a dor se misturaram dentro dele como um furacão. Mira! Ele exclamou, mas não pôde avançar. O choque estava estampado no rosto de todos ao redor. Como ela poderia estar aqui agora? A mulher olhou profundamente nos olhos do libertador.
É hora de você revelar a verdade, pai. Sua voz soou firme e clara, ecoando nos corações encolhidos de todos. O impacto da palavra pai cortou Elias como uma faca. O libertador era o pai dela? Mas como? As perguntas se avolumaram em sua mente. O próprio Daniel olhava confuso. Você é irmã dele? Mas ela não respondeu, apenas continuou a encarar o homem caído e a expressão dele mudou. O medo não se misturava a uma fúria, que antes estava apenas escondida. Você nos abandonou, Mira disse, a voz tremendo, mas determinada. O libertador tentou se levantar, mas a força parecia ter ido embora. Você não tem ideia do que fizemos para sobreviver. A acusação foi como um tiro. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão crescia. Você não entende? O libertador respondeu, sua voz já fraca. Nunca foi permitido que soubessem. Oh, um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Elias sentiu um nó na garganta. Os dois eram irmãos, de um jeito que ele não poderia imaginar. Antes que a situação pudesse desmoronar ainda mais, a multidão foi tomada por gritos. Do fundo da praça, uma explosão surda e estonteante ecoou. Todo o mercado tremia, e uma nuvem densa de fumaça subiu, provocando pânico e confusão. Elias teve que segurar Sara, que parecia à beira de um colapso. O olhar de Mira, antes firme, agora estava marcado pelo terror. Eles estão aqui, ela gritou. Os homens que você pensou que estavam atrás de você, eles vieram para nos destruir. Elias olhou em volta, e o que viu o fez perder o fôlego. A cena que se desdobrava era aterradora. Uma horda de figuras encapuzadas, cada uma portando armas e símbolos que ele jamais tinha visto. Marchava em direção ao mercado, seus rostos cobertos por máscaras. Mira! O que está acontecendo? Perguntou ele, a confusão e o medo agora tomando conta de seus sentidos. Uma guerra de clãs. O seu pai. As palavras dela ficaram presas na garganta. Ele está no centro disso tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Elias. O sangue pulsava em suas têmporas, e a certeza de que tudo o que ele achava saber estava desmoronando. A revelação de que o libertador era seu pai foi apenas o início. E agora a verdade sobre o que ele realmente significava na dinâmica dessa guerra estava prestes a ficar clara. E nesse momento, a conexão dele com Sara, com Daniel, até mesmo com o libertador, se tornava um emaranhado de traições e alianças inesperadas. E a necessidade de entender essa nova realidade o consumia como um incêndio. Todos nós temos um papel a desempenhar, Mira disse, um brilho de determinação reluzindo em seus olhos. Mas primeiro precisamos sobreviver. O caos aumentava e Elias Preto irmãos estavam à sua frente. Mas ele sentiu uma verdade emergir nas sombras daquela explosão. A batalha estava longe de terminar. Ele teria que decidir onde se posicionar, qual lado escolher. E antes que conseguisse um pensamento claro, mais uma explosão ressoou, e tudo ao seu. O silêncio reverente pairou sobre a multidão. Você pensou que poderia fugir disso, libertador? Ela declarou, sua voz ecoando com autoridade. O que você fez no passado, o que você escondeu, agora volta para assombrá-lo. Elias sentiu como se cada respiração fosse um golpe. O que Anya queria dizer? A conexão com seu pai, com sua família, tudo isso se tornava uma teia ainda mais complicada. Ele trocou olhares com Sara, a incerteza agora estampada em seus rostos.
Seria Anya a chave para mais segredos? Toem a verdade, seu pai e seu clã não são os únicos com mistérios escondidos. Nossos destinos estão entrelaçados e o tempo está se esgotando. Anya acrescentou, enquanto avançava lentamente, seu olhar penetrante. Você deve decidir seu papel, ou será tragado por tudo isso. Elias, ainda em choque, olhou para o libertador, que agora se contorcia no chão, abalado. Quem mais você esconde? Perguntou ele, a frustração tomando conta. Uma sensação de traição pairava no ar, e a revelação de um segredo ainda maior poderia significar seu colapso. Enquanto a fumaça se dissipava, o peso das palavras de Anya caiu sobre eles como uma sombra. O que mais? Elias ficou parado, o coração pulsando sôfrego, enquanto as palavras de Anya ecoavam na sua mente. A tensão no ar era palpável. Ele sentia a desconfiança aumentada, cada respiração pesada trazendo consigo o peso das revelações. Você deve decidir seu papel ou será tragado por tudo isso. Anya havia dito, mas antes que ele pudesse processar, um barulho ensurdecedor rasgou o mercado, como se o próprio céu estivesse desabando. Uma explosão enorme iluminou a cena e um jato de fumaça quente o atingiu. As pessoas gritaram, algumas caíram e o pânico tomou conta do ambiente. Elias viu Sara ser empurrada para trás, enquanto Daniel tentava puxá-la para longe. Sara! Gritou ele, mas a visão dela se dissipava na areia e nas sombras. E então, entre a confusão, ele notou uma figura avançando, ladeada por soldados encapuzados. Era uma mulher, com os cabelos longos e escuros, que caminhava com um ar de desprezo. Quando ela se aproximou, o mundo pareceu parar novamente. Com um movimento brusco, ela tirou o capuz, revelando um rosto que Elias jamais esperaria ver. Era Leila, sua mãe. Elias! Ela gritou, com a voz cheia de emoção. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas você precisa entender. Tudo! As palavras dela foram como um tapa na cara. A multidão hesitou em meio ao caos. As pessoas pararam de correr e a tensão se transformou em um silêncio absoluto. O coração de Elias disparou. Ele havia perdido a mãe há anos. Sua morte era um golpe que ele nunca superou. Mãe? Como isso é possível? O choque a impediu de responder por um instante, mas ela avançou, o olhar firme. Sua família não é o que você pensa. Tudo foi uma grande mentira. Leila falou, a pressão das suas palavras reverberando na multidão atenta. A verdade não é só sobre seu pai, e sobre nós. Uma onda de confusão se espalhou entre os presentes. Elias se sentiu como se estivesse em um sonho, um pesadelo. A cena estava se desdobrando diante de seus olhos como um filme que ele nunca quis assistir. Mãe, como você está aqui? O que está acontecendo? A voz dele era um misto de raiva e alívio. Cada palavra saía com esforço. Por que você não me contou a verdade antes? Porque eu não podia, Leila gritou, a emoção quase fazendo-a tropeçar nas próprias palavras. Havia forças em movimento, poderes que não compreendíamos. A guerra chamava e eu não queria que você se envolvesse. Mas agora não há como voltar atrás. Um tremor percorreu o corpo de Elias. Ajustando o foco, ele viu um grupo à sua direita. Os homens encapuzados começaram a se mover, cercando Leila. O coração dele apertou. Eles estavam ali para atacá-la.
Não, fiquem longe dela! Gritou Elias, impulsionando-se para a frente. Mas antes que pudesse fazer algo, um dos homens jogou algo no chão, criando uma cortina de fumaça. Leila virou-se e, em meio à neblina, começou a recuar. Elias, você precisa escolher um lado. Não deixe que eles o enganem. Sua voz ecoou, mas a fumaça envelopou, e quando se dissipou, Leila havia desaparecido. A multidão estava em pânico e Elias sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos voltava a dominar enquanto os homens encapuzados avançavam. O libertador no chão agora olhava tudo com um misto de temor e determinação, como se entendesse que algo estava prestes a mudar radicalmente. Daniel se aproximou de Elias, o olhar confuso. Elias, temos que sair daqui. Isso é maior do que imaginamos. Mas e a minha mãe? O que ela quis dizer sobre tudo isso? A indignação queimava. A raiva era uma força motriz. Cada palavra era um grito desesperado. Não temos tempo para isso. Ninguém está seguro aqui. Daniel puxou Elias em direção à saída, mas o jovem começou a hesitar. A verdade que ele acabara de descobrir era um fardo que ele não estava pronto para carregar. E no meio da corrida, uma expressão de entendimento surgiu no rosto do libertador. Ele gritou com toda a força: Elias! A verdade é que você não é apenas o filho do libertador. Você é o chave para a salvação ou destruição de todos nós. Não se esqueça do que escolheu. Aquelas palavras ecoaram como um trovão nas cordas do destino. O nó na garganta de Elias se tornou insuportável. Ele tinha que decidir: ser o herói da história que seu pai sempre quis ser, ou o rebelde que sua mãe o incitou a se tornar. Naquele momento, tudo mudou. Em meio ao caos, a multidão se aglomerava, e algo brotou no fundo de seu ser. O futuro estava numa balança instável, e a pergunta que persiste era: quem realmente era Elias e qual legado ele escolheria aceitar? O destino aguardava, e com isso, a verdade estava prestes a desmoronar. Elias olhou em volta, a confusão ainda reinando, enquanto o peso das revelações flutuava no ar. Leila, sua mãe, havia reaparecido como um espectro de esperança e dor. E agora as palavras dela ecoavam à sua mente. O que ele realmente sabia sobre sua família? O que era verdade? Ele segurou o peito, sentindo o coração disparado. Mãe! Ele gritou. Mas a fumaça se espalhou como um véu, cobrindo a visão. Volte! Mas a multidão estava em pânico, as pessoas se movendo em todas as direções, e a própria cidade parecia um labirinto de confusão e medo. O libertador, ferido, olhava para Elias com um misto de dor e determinação, como se entendesse que seus filhos estavam prestes a enfrentar uma decisão que mudaria tudo. Você precisa decidir, Elias. O libertador gritou, os olhos ardendo como brasas. A guerra que se aproxima vai exigir que você faça escolhas que seus ancestrais nunca puderam. Elias sentiu um nó apertar em sua garganta. A verdade que ele buscava estava se desdobrando como uma rosa em estonteante beleza, mas também revelando espinhos letais. Ele olhou para Sara, em pé à sua direita, o olhar tenso e ansioso. A conexão deles nunca foi tão intensa. Ela era a luz em meio à escuridão. Vamos, precisamos escapar. Ele puxou a mão dela, mas Sara hesitava. Elias, espera! Não posso deixar isso assim. Precisamos descobrir a verdade. A chama de determinação nos olhos dela o fez parar. Enquanto o caos continuava ao redor, ele percebeu que ela não estava apenas falando.
Ela precisava de respostas, assim como ele. O vento soprou forte, a poeira encheu o ar, o céu parecia ressoar com atordoantes explosões à distância. A sombra do homem de manto, que antes havia sido uma força de poder e comando, agora estava aos pés de Elias, como um pai caído. Mas o que ele realmente significava para ele? Elias sentiu a raiva fervilhar. Por que tudo isso precisava ser tão complicado? Estamos aqui! Lute por nós, Elias! O futuro é seu para moldar! A voz de Anya cortou o ar, trazendo um novo sopro de esperança em meio ao desespero. Os homens encapuzados avançavam. Era agora ou nunca. Elias olhou para sua mãe e então para Daniel, buscando apoio em seu amigo. Vamos nos unir. Se somos irmãos, então precisamos lutar juntos. As palavras saíram como um jato de energia e, para sua surpresa, todos ao seu redor pareciam responder. Um sentimento se espalhou entre eles, algo que parecia mais forte que qualquer ligação de sangue. Com um movimento rápido, Elias se lançou na direção da sombra do libertador. Se você é quem você diz ser, então lute. Mostre-me o que é ser realmente um libertador. A criatura que antes era seu pai liderou uma ofensiva, tomando a linha de frente. Os homens encapuzados recuaram, receando o poder que aquele homem representava. Mas a batalha não estava apenas no campo. Ela queimava dentro de cada um deles. E assim, em meio ao caos, com tudo desmoronando, Elias finalmente entendeu. A verdadeira batalha não era apenas pela cidade, mas pelo legado, pelas verdades que moldavam quem eram e quem poderiam ser. Ele olhou para Sara. Em seus olhos havia o mesmo fogo. Juntos, ele disse. Vamos juntos. E naquele momento, a cidade não era apenas um campo de batalha. Era um palco. E eles eram os protagonistas. Mas uma última dúvida pairava. O que aconteceria depois disso? Com o futuro deles recém-moldado, tudo parecia possível. Eles tinham o poder de restaurar ou destruir. E a pergunta pesava no ar como uma sombra. Quem seriam eles ao final daquela noite? E agora, antes que tudo disso se dissipasse como um sonho, eu preciso de vocês. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Quero saber o que você está achando. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. O futuro dos nossos encontros depende de vocês.